Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Humberto Miranda, eu professor que estuda Economia. Nós vamos apresentar um trabalho sobre Campinas, que está neste livro, Imperialismo, seu desenvolvimento de território, dimensões históricas, teóricas, históricas e empíricas. Digamos que a parte que eu vou apresentar hoje seja empírica. Então, o livro aqui é organizado por livro, professor Fernando Macedo, Carlos Cordovani, Eduardo Mariúdia, Mariana Fix, são organizadores. Todos com pesquisas, colaboraram com suas pesquisas, além dos alunos, pesquisadores da área de regional e urbano, e outros colegas que também participaram de alguns capítulos aí, inclusive o nosso mestre, o professor Socrates, também tem alguns dos seus artigos aí nesta edição. O nosso, aí o livro, o livro Imperialismo e Território, esse verde, e o nosso trabalho hoje, que está nesse livro, capítulo 12 do livro, ele também ele parte de alguns trabalhos anteriores, especialmente esse primeiro, aí, a região metropolitana de Campinas, de 2002, lembrando que a região metropolitana de Campinas foi definida no ano de 2000, a região oficialmente definida pelo Estado, foi em 2000, então, esse é um dos primeiros estudos que tem sobre a região metropolitana de Campinas, e o de economia paulista, que também completa um importante estudo aí mais geral dentro do Estado sobre as diferentes regiões, características aí, do conjunto, digamos assim, do território paulista, da economia paulista. Então, esses são os dois grandes trabalhos nos quais nós vamos baseando, além de outras questões. Tá? O capítulo 12 específico é esse aí, a região de influência de Campinas, que a gente chama de RIC, e suas transformações recentes de 2000 e 2016. Claro que a gente está conduzido muito pelos dados que a gente tinha disponível na época da elaboração do artigo, e então, pega o período recente, a gente pegou ali o início da recessão, e alguns desdobramentos disso nós vimos à época também. Então, uma outra questão que está nesse capítulo é que nós usamos a REGIC de 2007, tentando atualizar o máximo possível, porque a REGIC, que é a região de influência das cidades, que é um trabalho do IBGE, então a gente pega com base nela uma hierarquia que ela define, que é essa que a REGIC define das cidades, para poder um pouco trabalhar as informações econômicas que a gente tem. Tá? Então, a gente pegou aquela hierarquia. O que acontece? Acontece que em 2018 foi publicada uma nova REGIC. Então, a gente não pegou isso. O que tem de novidade? Tem de novidade que aqui, nesse capítulo, Campinas era considerada uma capital regional A. Tá? E seria uma hierarquia pouco antes de se tornar metrópole. E na região de 2018, Campinas é considerada metrópole já. Então, tem uma mudança nessa hierarquização na região de 2018 que é importante salientar. Um fato curioso é que Campinas sempre foi, do ponto de vista, mesmo sendo classificada como uma capital regional nível A, ela sempre foi uma cidade tão importante quanto as outras capitais brasileiras, sendo listada entre as 10 mais influentes cidades do país. Então, existe uma curiosidade sobre isso, porque, historicamente, Campinas já devia ter sido alçada à condição de metrópole também. E essas questões ficaram, só agora, nesse momento, digamos assim, muito recentemente, isso foi resolvido. Isso tem uma outra história, que tem a ver até com a própria forma como o Estado de São Paulo lidou
com essa questão de organização econômica do território. Né? Mas, assim, só para salientar alguns aspectos que eu considero importantes, quando a gente fala de região de influência, de processo de metropolização ou de hierarquização urbana, a gente está tratando dos níveis de complexidade disso. Né? Então, quanto mais a hierarquia significa que tem um comando, né? Que é onde você acumula as principais funções, as principais atividades e a diversidade delas. Tá? Então, São Paulo seria esse nível maior de comando dessa rede urbana brasileira e seus níveis de complexidade. Então, a hierarquização se faz assim. Né? E é importante entender isso do ponto de vista conceitual, porque o conceito que para nós também é caro para entender, né, as próprias funções urbanas que a gente trabalha com hierarquização. Por exemplo, usando um caso que já foi citado aqui, que é importante nesse momento histórico que estamos vivendo, quando temos, por exemplo, a expansão da fronteira de commodities. Tá? Nessa região existe um tipo de urbanização. Né? A divisão social do trabalho é importante para entender o que significa isso, como é que isso se apresenta do ponto de vista espacial. Tá? Porque quanto mais você, aparentemente, parece que é campo, né? Então, existe uma discussão se o Brasil tem um desenvolvimento rural ou desenvolvimento agrícola, né? Que o professor Milton Santos fazia essa disjuntiva. No Brasil é um país urbano com áreas agrícolas ou um país urbano com áreas rurais. Quer dizer, essa questão do agrícola e rural sempre esteve confuso. Então, essa zona de expansão do agronegócio, por exemplo, a fronteira, tá? Você tem um índice de urbanização alto. Tá? Uma das especificidades, o que significa você ter uma base exportadora nesses municípios. Então, existem características específicas de cada região, e essa é uma das que nós estamos estudando, porque ali você forma cidades com funções intermediárias, que a gente também chama de cidades intermediárias. Por que elas são importantes? Porque tem importância para o ponto de vista regional, como você articula esses subcentros, essas áreas que estão articuladas a outros espaços subnacionais. Tá? Então, pensar a hierarquização é pensar essas complexidades da própria forma espacial, como ela se expressa, né, e como se fundamenta dentro do princípio que a gente usa, que é da divisão internacional do trabalho. O caso de Campinas tem outras curiosidades, aqui o título do nosso trabalho, né, que ele nasceu de uma pesquisa para gerar subsídios, para fornecer subsídios ao PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas, a pedido da AGENCAM, que é a Agência Metropolitana de Campinas, com a participação do órgão do Estado, a Emplasa, na época, que foi extinto depois, tá? E coordenada pelo NEP, através do professor José Marcos Cunha. Então, nós participamos coordenando a parte de economia regional paulista, aqui, especialmente na região de Campinas, buscando entender e caracterizar atualmente essa região. Tá? E daí nós partimos dos nossos estudos e das novas características que foram se apresentando. Tá? Tem um conjunto de produções derivadas disso, que são os três textos para discussão que estão disponíveis no site do Instituto de Economia. Tá? Um trabalho que foi feito para o evento Cancún, que fala especificamente dos investimentos em infraestrutura, que tem algumas coisas interessantes sobre que tipo de investimento aconteceu nesse período, de 2000 para 2016. Tá? E uma dissertação que fala sobre o processo de metropolização de Campinas, contemporâneo, quer dizer, um estudo sobre Campinas, que dá mais detalhes. Então, quem quiser saber um detalhamento maior sobre isso, mercado de trabalho e outras características, esse é o trabalho que é mais detalhado. Então, um trabalho de dissertação baseado, né, nas nossas pesquisas. Aqui um pouco, né, da posição de Campinas em relação ao PIB, nesse período aí, de 2016. A região metropolitana de Campinas ali, 20 municípios, passou a ter 20, tinha 19, no ano 2000 passou a ter 20, tinha em 2014, se eu não me engano, depois que fez uma revisão, acrescentando o município de Morungaba. E ali o total do PIB, na época,
Você vê que o PIB depois de São Paulo é o maior, o percentual do Estado, e a renda per capita, que é uma renda per capita muito diferenciada em relação ao conjunto do país e do próprio Estado. Né? 58 mil reais per capita, tá? Que é bastante diferenciado. O que também, como já foi dito aqui, mostra que tem características diferenciadas do mercado de trabalho. Tá? Que a gente vai mostrar aqui sobre outro também. A participação das regiões metropolitanas de demais regiões, municípios paulistas, no valor de transformação industrial, que também chama atenção é a manutenção do contexto de Campinas, ali, a queda da região metropolitana de São Paulo, relativamente aí, era de 40% em 2003, caiu para 30%, houve um recuo. Então, aí você pode ter aí algumas hipóteses que podem ser levantadas sobre isso, porque isso pode ser um efeito estatístico, a gente não pode, né, ser uma maior investigação sobre isso, fazer afirmações peremptórias sobre o que aconteceu. O fato é que o Estado de São Paulo, né, sem a região metropolitana de São Paulo, né, dá um indicador, né, a gente está chamando de indicador aí mais, né, geral, né, sem entrar nos detalhes sobre o grau de descentralização atual. Né, saiu de 18 a participação, né, de 2003 ali, né, do conjunto menos a região metropolitana de São Paulo, elevando-se para 38% essa participação. Né? Então, a participação do interior aumentou. Quer dizer, o que é que significa, como a gente qualifica, né, essa descentralização, o nível de interiorização da indústria hoje, né, quais são as qualificações que a gente pode fazer. Então, algumas hipóteses a gente pode ter, tá? Inclusive sobre a indústria, que a gente acredita que existe problemas importantes nesse aspecto, que já foram até salientados aqui, mas que a gente gostaria também de comentar a esse respeito. Então, esse dado é um dado importante para qualificar esse processo de descentralização atual, tá, com a importância, qual é a importância do interior. Tá? Então, é dentro desse contexto, né, e partindo de algumas qualificações de trabalhos anteriores, que a gente discute, né, o que é a metropolização de Campinas, né, que é um tema que foi pouco debatido. Né? Tem alguns textos do Samequini e outros professores aqui do Brasil que trabalharam com algumas discussões sobre isso. Aí a gente tentou qualificar esse debate, retomar esse debate, entender o conceito de metropolização hoje, dada a mudança, né, na própria estrutura do capital, né, o próprio efeito da desindustrialização, o que é que se vai significar, por exemplo, o crescimento do setor de serviços, o setor de serviços, principalmente o setor de serviços, que tem influência muito grande nas transformações no setor de transporte e comunicação. Tá? Então, o setor de serviços que é avançado desse ponto de vista. Tá? Então, você tem que fazer qualificações importantes para entender qual é a dinâmica que está influenciando, né, nesse processo de metropolização hoje, que é diferente daquele período, anterior da industrialização brasileira. Então, no período de desindustrialização, você tem problemas que surgem, tornam os desequilíbrios maiores, né, porque a gente avalia historicamente que na própria urbanização brasileira você teve consequência do processo de industrialização propriamente, mesmo que tenha gerado empregos, mas no geral, assim, a absorção desse emprego ele não foi como se imaginava, e você criou, né, algumas condições para gerar uma ocupação, né, do mercado de trabalho bastante complexa, e que ela passou a ter características naquele momento histórico muito relevantes, porque a direção daquele processo, né, se a gente considerar o período todo de 30, né, a 80, a característica principal foi o seu sentido urbano. Tá? Inclusive, até da política trabalhista, ela teve esse sentido, né, considerado principalmente
que foi consolidada durante o período Vargas, durante o período Juscelino Kubitschek, do período militar. Tá? Então, esse sentido período militar ainda mais, né? Esse sentido plano foi até estimulado. Tá? O reforço do êxodo rural, tá? O arroz salarial que reforçou a migração em massa. Tá? Então, você tem esse sentido urbano. Por que eu estou dizendo isso? Porque criou cidades gigantescas com periferias enormes. Né? Isso cria uma complexidade do ponto de vista da informalidade no mercado de trabalho e que a gente sempre junta com a informalidade urbana. O que significa isso no espaço? Significa níveis se cria cidades, né? Isso que ela tem um grau de complexidade maior, serviços avançados e tal, mas um nível de precarização que também se mostra presente, né? Na própria condição, situação urbana, né, da população. Então, essa é uma reflexão importante, né, para entender o que significa esse urbano, mesmo que ele esteja no topo da hierarquia, no caso, a cidade de São Paulo, tá? Você tem a presença desses desequilíbrios todos, né, daquele território paulistano, né? E, além disso, acrescentado pelos problemas mais recentes, ou os problemas que a gente considera pós-80, pós-1980, que tem a ver com o peso da industrialização, tá? E a consolidação e formação dos grandes bairros periféricos na capital paulista. Tá? E que se reflete aqui também, porque o espraiamento disso é se dá também do interior. Campinas chama atenção por um aspecto do equilíbrio maior das atividades do território, especialmente esses setores que são ligados aos serviços. Né? A gente verificou isso. Né? Tem até alguns dados curiosos sobre quais são, né, os setores principais em Campinas, principalmente aqueles que geram algum nível de ocupação maior. Tá? Aí você encontra a indústria, obviamente. Tá? Você tem um grau de diversidade da oferta de comércio e serviços aqui, que é importante, mas você tem a indústria, mas você tem outros setores que é ligado ao segmento de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, como o segundo maior gerador de empregos nessa região de influência de Campinas. Né? Eu costumo dizer assim, que está aqui um pouco do... Né? Por isso que tem a negociada foi bastante sucesso aqui. O terceiro, quer dizer, o primeiro é indústria, o segundo é esse, e o terceiro seria os serviços domésticos. A grande presença de serviços domésticos também na região. Tá? Então, é importante levar em consideração. Tá? Indo, considerando algumas características, essas características aqui, essa aqui já está na dissertação do Tobias de Souza, que estou comentando, tá? Ele já mostra uma característica do valor adicionado do setor de atividade, aqui em Campinas, o peso da indústria, distribuído em 3 períodos, 2012 e 2010, tá? E o peso dos serviços. Ali também que é mais perto, cresceu o peso nesse período. Isso se reflete também na forma como aparecem, né, os chamados aglomerados subnormais, que seria uma leitura daquelas áreas de moradia precária, ou favelas, né, aproximadamente. É claro que existem qualificações sobre isso, do ponto de vista da metodologia do DGE e de outros estudos, né, sobre o que significa favela. Mas o fato que a gente usa esse indicador, porque ele mostra alguma importância. E aqui a gente percebe, né, que houve um crescimento importante em Campinas, dessa população em aglomerações normais, de 75 mil pessoas para 148 mil em 2010, pelo censo. Tá? E aí, no estado de São Paulo, tem esse crescimento, mas em termos percentuais, Campinas vai para 13%, de 8,9% para 13,7%. Tá? E também do ponto de vista dos domicílios, né? Do ponto de vista domiciliar, passa de 16.000,2 a 40 mil domicílios, também chegando a mais de 10% da presença de domicílios subnormais. Tá?
Campinas já chegou a ser recordista, né, do maior índice de favelização do país. Tá? Nós temos alguns exemplos aqui citados que são importantes para o ponto de vista empírico, né, para falar um pouco dessa estrutura, né, urbana que se forma. Mas só para fechar, aqui chamando a atenção para, né, 3 pontos gerais sobre o que nossas pesquisas têm apontado, tá? Que uma das coisas que a gente tem visto, primeiro, é que o processo de degradação ambiental se intensificou na região metropolitana, tá? E a gente considera que a reestruturação econômico-espacial ela tem um efeito mais importante do que até, digamos, relativamente à desindustrialização. Por quê? Porque você voltou a valorizar a terra, o uso do solo. Inclusive, a gente percebeu que muitas prefeituras elas têm, né, tentado se virar do ponto de vista da arrecadação de receitas para seus municípios, né, buscando vender terras e repassar para condomínios, empreendimentos, condomínios fechados, que a condominização, né, tem crescido bastante, né, da região, e isso tem aquecido muito. Então, o que a gente pode considerar também que é um efeito, né, o outro lado da moeda do processo de desindustrialização que a gente constatou, inclusive lá em Limeira, né, onde você tem crescimento da valorização dos imóveis. Isso é um problema, né, do ponto de vista da dinâmica urbana, porque você concentra a renda, ela gira na mão das mesmas pessoas, né, que contém aquele, né, que são donas, né, são proprietários daqueles bens de raiz. Né? Então, isso cria uma complexidade que também ela se reflete no ponto de vista político. Né? São tendências que se apresentam no território. Tá? As condições também de logística e de infraestrutura aqui são condições positivas no sentido de elas serem bastante avançadas comparativamente, né, a outras regiões do Brasil. Tá? Então, Campinas é essa mescla, né, de características importantes do ponto de vista do avanço da sua terceirização, que é a marca da sua economia urbana, como um elemento, digamos, que chama maior atenção nessa dinâmica atual. Mas, ao mesmo tempo, todos esses problemas de precarização e de informalidade urbana, né, eles vão se refletir também nesse espaço. Então, seria isso, estamos aí abertos para o debate. Obrigado. Isso, né? Nada vai debater. Boa tarde, pessoal. Enquanto isso, vamos fazer os testes do áudio. Me escutam bem, não? Sim. Tá, visualizando. Então, posso começar? Tirar o PowerPoint, Davi. Boa tarde, pessoal. Isso. Calma. Pode ir, Leonardo. Maravilha. O passarinho já está falando aqui com você. Pessoal, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu primeiro agradeço o convite a participar da mesa, deixar meus cumprimentos aqui aos demais participantes, apresentadores, debatedores, aos organizadores, aos autores das obras que são discutidas, né, nesta série de mesas redondas que o Instituto de Economia está organizando, também aos responsáveis pelo evento, né, o Café e Pesquisa. Pessoal, bom, minha participação hoje, ela tem uma certa diferença, porque eu apareço como debatedor aqui, mas também como coautor do texto, né? O que, obviamente, condiciona a minha intervenção no debate. Pensando nisso, eu estou
trouxe uma fala que tem a intenção de trazer à discussão alguns dos desdobramentos posteriores à pesquisa, problematizar algumas questões relevantes para a análise, né, dessa dinâmica aí que o Humberto trouxe para a gente. Então, é uma provocação, né, para o debate da mesa, junto com o Humberto, que é meu orientador, e com vocês que nos assistem, que, no caso, nos escutem, no sentido também de trazer algumas categorias que a agenda de pesquisa que a gente tem no SED pode contribuir para a compreensão do desenvolvimento urbano regional no Brasil, claro, tendo em vista as especificidades desse desenvolvimento, que são aquelas que estão colocadas no livro onde está nosso capítulo, né? Império, Subdesenvolvimento e Território. Nesse sentido, uma fala de em torno de 10 minutos, eu escolhi 3 pontos para destacar aqui com vocês. Né? Primeiro ponto, e que traz também essa questão da metodologia nossa. Primeiro ponto diz respeito à própria noção de metrópole e noção do processo de metropolização dentro da rede urbana. Né? Ou se a gente quiser, como é que essa noção aparece e é trabalhada pela REGIC, né? A pesquisa do IBGE, Regiões de Influência das Cidades. E isso nos remete a perguntar o que significa essa nova classificação de Campinas, né? Sendo que a sua dinâmica metropolitana é bem mais antiga do que a classificação que o IBGE traz aí em 2020, a publicação mais recente é de 2020. E isso nos traz um segundo ponto, que diz respeito a como caracterizar a região de influência, ou seja, por onde se dá os principais fluxos econômicos espaciais que caracterizam a região de influência da metrópole campineira, se a gente puder chamar assim, e também caracteriza essa ascensão da cidade de capital regional para a metrópole dentro de uma mesma metodologia. Por que lá no passado ela era capital regional e agora é metrópole? E aí esses 2 pontos nos trazem para o nosso método de pesquisa, um método que eu venho desenvolvendo junto com o Humberto desde o meu mestrado, que vai aparecer agora, talvez, com certeza, em minha defesa de tese no final deste ano, né? Que é a noção de algo que a gente está chamando de dinâmica urbano-regional. Então, isso aqui é algo novo para esse debate, mas é algo que a gente já vinha desenvolvendo, inclusive nesse texto, né, sobre a região de influência de Campinas. Essa é a categoria que a gente escolheu para tentar articular o que ocorre com as estruturas produtivas regionais do país, aí dialogando um pouco com o debate, né, do texto anterior, e com os processos de urbanização e de estruturação das redes de cidades. Né? Como é que essa categoria ela nos ajuda a explicar o caso de Campinas, em especial, de que maneira a dinâmica urbano-regional de Campinas se diferencia de outras partes do país? Bom, no que diz respeito à noção de metrópole, o que a gente tem é uma situação, né, em que Campinas ela não tem uma classificação oficial como metrópole a partir da REGIC. Essa não é a função da REGIC. Né? A REGIC ela pode ser utilizada para orientar políticas públicas, ela pode ser utilizada para tomada de decisões por agentes do setor privado, e tem em sua metodologia o reconhecimento de que agora em Campinas a gente tem uma metrópole. Mas esta é uma classificação que ela se dá sob um lugar que tem uma dinâmica metropolitana, ou se a gente quiser, um processo de metropolização, como eu falei, já antigo. Se a gente pegar esses trabalhos produzidos pelo SED sobre a região, que o Humberto apresentou aí no começo de sua fala, né, conduzidos pelo professor Wilson Cano, esse dado está desde lá. O próprio texto coletivo do SED sobre a região metropolitana de Campinas é de 2002, logo após a região metropolitana, um conceito diferente, ter sido criada. Então, aqui a gente precisa fazer uma distinção sobre o que é região metropolitana no Brasil, que não necessariamente, em sua composição, todos os entes participantes da região metropolitana estão em processo de metropolização e que se diferencia daqueles entes municipais que apresentam essa dinâmica metropolitana. No caso da região metropolitana de Campinas, a gente percebe que é mais intenso no conjunto de 14 municípios que tem esse core, né? É o núcleo metropolitano de Campinas. Então, o que a gente tem em Campinas é uma cidade e a sua região de influência que a coloca nesse sentido de que, assim, essa dinâmica metropolitana
e o que a gente tem observado para outras, e a gente tem observado o mesmo fenômeno para outras partes do país que ainda não recebe a classificação da REGIC de metrópole. Tá? E tem sentido de não, dentro da REGIC, isso não apareceu, que a gente vai trazer agora. Tá? Entre as 15 metrópoles reconhecidas na nova metodologia, na nova publicação do IBGE, né, Campinas é o único aglomerado urbano que não tem a função de capital. Né? Então, isso a coloca, em termos de hierarquia, acima de várias capitais do Estado, como Humberto trouxe, de outras regiões, e explicita o que é essa metrópole dentro da rede urbana. Essa metrópole, ela busca trazer a noção de qual é a atuação da cidade sobre a área de influência. Então, é uma definição muito específica ao papel que ela desempenha na rede urbana. Né? Quero dizer o seguinte, essa discussão que o Humberto traz agora no final, né, da dinâmica intra-urbana, das características, que é muito comum em outras partes do país, né, do que acontece nas metrópoles, não é assim que a REGIC, embora reconheça, né, traz o sentido de metrópole. Na REGIC, uma metrópole é definida pelo seu papel nas redes de cidades. Qual o papel é esse? É o papel de cabeça de rede. Né? Se a gente pegar uma hierarquia entre as cidades e fazer um recorte que parta do pequeno município, que na REGIC é classificado como centro local, esse pequeno município ele não tem influência nenhuma sobre outras cidades. Pelo contrário, ele é influenciado por cidades de níveis intermediários, superiores a ele, que vai se ordenando desde a pequena cidade, passando pelos os níveis intermediários, e na ponta está a metrópole, a cabeça de rede, que lidera, que comanda, que coordena uma área de influência relativamente extensa. Se a gente pensar nas 15 metrópoles da REGIC, o território brasileiro está organizado numa divisão urbano-regional sob a influência de uma dessas 15 metrópoles. Né? O que as metrópoles têm para serem consideradas dessa maneira? Primeiro, reunir duas funções de gestão do território, que é aquela dada, uma é dada pela atuação do Estado, né, tomada de decisão pelo setor público, a localização dos órgãos públicos, e a outra pelo setor privado, que é onde estão sediadas as principais empresas. Isso dá aquilo que o Humberto traz no início, que ele está chamando de comando, é a forma de medir essa capacidade de comando dentro da REGIC. Aí você associa isso com um volume muito extenso de relações e de fluxos decorrentes dessa função, que vai se concentrar na metrópole, na cabeça, né, dessa rede urbana. Bom, daí que se Campinas não condicionava a classificação na REGIC anterior, não era pela inexistência de uma dinâmica metropolitana. Né? Era muito mais pela falta da função de gestão do território, que está concentrada, né, obviamente, na capital estadual, onde está, né, o poder político-administrativo do Estado. E por que ela passa até agora? Ela passa pela ampliação dos seus fluxos, pelo reforço do papel que é dado pelo setor privado e a sede de empresas que modificam um pouco disso. Então, na região de Campinas, a gente tem um dos maiores parques industriais do país, uma atividade econômica de grande porte, que acompanha uma mancha industrial que ainda existe aqui no estado de São Paulo, desse processo de desconcentração que o Humberto falava há pouco, e que permite que haja, em Campinas, essa composição. Agora, dentro dessa lógica que eu estou falando para vocês, puxa o nosso terceiro ponto para a gente pensar a organização da rede urbana. Quer dizer, o que a gente está chamando para pensar esse fenômeno de dinâmica urbano-regional? Se a gente pega a análise do fenômeno exclusivamente pela organização da rede, o exercício é de identificar os elementos ou os equipamentos que estão dispostos sobre o território, aquilo que Milton Santos chamava de fixos espaciais. E aí depois a gente vai determinar a localização de determinados serviços, de alguns tipos de mercado, da oferta de determinados bens. Todos esses são elementos e fatores que vão constituindo centralidades. E a partir dessas centralidades, a gente tem uma hierarquia entre as cidades com maior nível de centralidade na metrópole. São Paulo aparece como uma grande metrópole nacional. Só por esses critérios, o que a gente tem
A gente vai discutir questões sobre por que essa cidade está nesta ou naquela posição da hierarquia urbana, o que tem ali que não tem acolá, por que Campinas é uma metrópole agora, mas é insuficiente para explicar essa dinâmica econômico-espacial, como a gente está trabalhando essa dinâmica urbano-regional. Eu trouxe só um exemplo, para a fala ficar curta e já caminhar para encerrar, que é o exemplo da oferta de ensino superior. É um dos itens que a gente considera de centralidade. A graduação e a pós-graduação disponível por todo o território brasileiro. Na literatura, isso é reconhecido pelo papel relevante que tem a universidade, sobretudo em cidades do interior. Ela é relevante do ponto de vista da produção cultural, da produção de conhecimento, na mudança, no deslocamento das pessoas que já não precisam mais ir aos grandes centros urbanos para obter esse serviço, só que ela também é relevante do ponto de vista do desenvolvimento social, desenvolvimento regional, né, pelo seu impacto econômico. Então, nessa discussão, é comum, na literatura sobre o tema, encontrar a referência central à contribuição da Unicamp para que Campinas tivesse se tornado a cidade que é hoje. Isso é uma meia-verdade, esse é o meu ponto. Isso tem a ver com a necessidade de caracterizar os processos dentro da rede urbana. Então, é inegável que a Unicamp tem, não só para o Brasil como um todo, e para a região de Campinas em particular, um papel extremamente relevante. Só que é um papel que não vem isolado. Ela não vem sozinha, né, ou com um conjunto de outras centralidades para explicar o processo histórico de desenvolvimento regional ou a construção, né, de Campinas com o papel que ela tem hoje no interior de São Paulo e no interior do país. Não explico o que aconteceu aqui. Até porque, quando a gente parte a outros lugares, a universidade não conseguiu promover essa dinamização que tem em Campinas. Então, o que aconteceu em Campinas, quando a gente faz por via da dinâmica urbana regional, é que tanto o ensino superior como outras centralidades que associam a região, né, vão se associando com as características ou a estrutura produtiva do lugar. Então, a gente tem aqui, em Campinas, uma região do país que tem, provavelmente, o segundo maior parque industrial do país, uma estrutura que conseguiu, né, junto com o Estado de São Paulo, aprofundar a divisão do trabalho, uma estrutura industrial que é dificilmente comparável com outras regiões do país, à exceção daquelas poucas porções do território que têm aglomerações industriais de alguma relevância. E aí, associado a isso, expandiram serviços altamente complexos que normalmente só são encontrados nas metrópoles. Me impressiona, durante os 8 anos que eu morei em Campinas, a quantidade, e aí depois com a pesquisa, de vinculações horizontais que Campinas tem com a metrópole paulistana. Né? Eu estou falando de relações de complementariedade e não de subordinação. Né? Empresas paulistanas que vêm buscar determinados serviços especializados em Campinas, né? Serviços de marketing, serviços jurídicos, que poderiam ser encontrados, né, na própria São Paulo, mas que Campinas se coloca, né, com empresas que têm porte para atender, né, o que acontece lá. Embora eu não conheça todo o território brasileiro, mas a gente já vem estudando isso há bastante tempo, essa intensidade de relações talvez só exista aqui, né, em Campinas, e isso tem a ver com a possibilidade de a gente conseguir perceber, né, a cidade e a região pela sua dinâmica. Né? Isso que a gente está tratando como dinâmica urbano-regional. Quer dizer, é a articulação entre a rede urbana e a estrutura produtiva. E muito obrigado.